Senhores, vamos lá então? Tá? Senhores, como se trata de aulão de véspera, revisão geral, eu aconselho a você ouvir mais do que anotar. Até porque o que você vai anotar vai estudar que hora mais, não é isso? Não é isso? Tá? Por quê? Porque eu vou dar uma acelerada. Vou acelerar para quê? Para a gente ver o maior número de conteúdo, tá bom? Então, tá? Inquérito policial. Inquérito policial, senhores, ele é aquela fase que antecede a ação penal. Todos nós sabemos disso. O que interessa para nós? As características do inquérito policial. O inquérito policial, ele difere da ação penal exatamente pelas características do inquérito policial, tá certo? Esta fase pré-processual das investigações ou de investigação, ela apresenta as seguintes características. Procedimento escrito, está lá no artigo 9º do CPP. O inquérito policial, diferente da ação penal, ele é obrigatoriamente escrito. Significa dizer que o delegado não pode fazer o inquérito policial em mídia e manda para a promotora. Assiste aí, promotora, o DVD, o pendrive. Não. Vai ouvir 50 testemunhas, vai ter que transcrever o depoimento das 50. Procedimento sigiloso. Cai demais, pessoal. Por quê? Está ligado com a nossa profissão. É procedimento sigiloso que tange ao sigilo externo. Ou seja, está lá no artigo 20. O inquérito policial não é acessível ao público em geral. Eu sou um jornalista, chego lá para a delegada. Delegada, eu quero ver o inquérito policial. Tecnicamente, a delegada ia ter que dizer para mim. Vai ter que dizer. Você não pode, porque o inquérito policial é sigiloso, tá bom? O que interessa para a OAB aqui? A exceção ao sigilo, isso mesmo. Súmula vinculante 14. Senhores, tem sigilo para o advogado? Não. O advogado tem acesso ao inquérito policial. Então, veja bem, senhores, no que tange ao sigilo, o advogado, ele tem acesso, beleza? Tem acesso? Tem. Esse acesso, ele depende de procuração? Não, isso mesmo. O acesso ao inquérito policial, segundo o estatuto, independe de procuração. Só cuidado com a exceção. Se o inquérito policial estiver em segredo de justiça, aí precisa de procuração, tá certo? Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Considerando que o inquérito policial é dotado de sigilo, tal procedimento não é acessível ao advogado. Falso. B. O acesso do advogado ao inquérito policial depende sempre de procuração. Falso. O inquérito policial sob segredo de justiça não é acessível ao advogado. Falso. É acessível desde que mediante procuração. Os senhores também não têm sigilo para o juiz e para o promotor de justiça, tá bom? No que tange ao advogado, cuidado com essa palavra aqui, ó. Prova já documentada. O acesso do advogado ao inquérito policial é amplo, desde que sobre as provas já documentadas. O que é uma prova já documentada? Esse veio lá da súmula, vinculante número 14. Senhores, prova documentada é diligência realizada. Ora, se o delegado já fez a busca e apreensão na casa do investigado, já tem, então, o relatório de busca, não pode o delegado sonegar, não pode o delegado esconder o relatório de busca da advogada. Entendeu ou não? Agora, existe uma diligência que vai ser realizada. Ela está pendente. Por exemplo, um mandado de prisão ou um mandado de busca que vai acontecer. Essa prova não foi documentada. Uma interceptação em andamento. O advogado ficou sabendo, está desconfiado que tem uma interceptação. Ele chega para o delegado e fala, eu quero ver os autos da interceptação. Não pode, porque ainda não está documentada. Senhores, documentada é igual diligência finalizada. O que os caras inventaram na prova? Letra D. O acesso do advogado. O acesso do advogado se estende a todo documento da investigação. Falso.
Não é a todo o documento da investigação, é a toda a prova já documentada. A moral da história, prova documentada é diferente de documento da investigação. Claro que é. Você quer ver? Uma decisão do juiz autorizando a quebra de sigilo bancário, aquela decisão é um documento de investigação. E, no entanto, o advogado não tem acesso até que termine a diligência, ok? Outra característica do inquérito policial, está lá no artigo 4º do CPP, é a oficialidade. Tranquilo, isto é fácil. Significa dizer que o inquérito policial só pode ser realizado por órgão oficial, que no caso é a polícia judiciária, seja ela polícia civil ou polícia federal, a depender da matéria, né? Oficiosidade. Oficiosidade. FGV gosta desta característica. Artigo 5º do CPP, inciso 1º, 5º1. A autoridade policial pode instaurar inquérito policial por conta própria, ainda que a vítima não tenha provocado. Ora, ninguém procurou a delegacia para fazer um BO, e você, delegada, instaurou inquérito policial numa tentativa de homicídio? Se nem a vítima veio aqui, delegado pode, por quê? Graças ao artigo 5º, inciso 1º do CPP, característica da oficiosidade. Quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, pode a autoridade policial desencadear, instaurar, iniciar as investigações de ofício. De ofício no processo penal é a mesma coisa que falar sem ser provocado, tá bom? Aí o cara vem e fala para você, né? Porque veja bem, sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. Em crime de calúnia, poderá a autoridade policial instaurar inquérito policial de ofício? Falso. Porque calúnia é crime de ação penal privada. E ação penal privada, o CPP é taxativo. Só pode instaurar inquérito policial se a vítima provocar. Requerimento da vítima, não é isso? Indisponível ou indisponibilidade, artigo 17. Proíbe o delegado de quê? Arquivar inquérito policial. A autoridade policial não pode determinar o arquivamento. Quem arquiva inquérito policial no Brasil? Só juiz, isso mesmo. Quem arquiva inquérito policial no Brasil, pelo nosso CPP atual, no próximo não vai ser o juiz, vai ser o próprio MP, mas pelo CPP atual, quem arquiva é o juiz, mediante pedido de quem? Isso, do Ministério Público. Então, é indisponível. A autoridade policial não pode determinar o arquivamento. Mas, Marciano, mesmo que o delegado tenha investigado, por exemplo, um suposto homicídio, no meio do inquérito policial, no final do inquérito policial, quem que aparece? A vítima. Ué, o que aconteceu? Não, o cara, simplesmente eu saí da cidade, não avisei minha família, não teve homicídio, não teve tentativa, não teve nada. Senhores, que crime houve? Nenhum. Mesmo assim, o delegado não pode arquivar? Não. Aí os caras já inventaram na prova. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Tendo em vista a característica da indisponibilidade, é vedado à autoridade policial sugerir o arquivamento. Falso, cara. Sugerir ele pode. O que ele não pode é arquivar. Tá certo? Sugerir ele pode. No final do relatório, diante de tudo que foi apurado, a autoridade policial sugere o arquivamento. Ele está pedindo arquivamento? Não. Porque quem pede é só o MP. Ele está sugerindo. Dispensabilidade, outra característica do inquérito policial, tá bom? Muito interessante. Por que eu falo muito interessante? Você está numa prova sob tensão. O cara tira esse IN daqui e joga para cá. Ó. O inquérito policial é um procedimento indispensável para a ação penal. Falso. Ele é dispensável. Significa o quê? Prescindível. Ele não é imprescindível, ele é prescindível, ele é desnecessário, ele não é obrigatório. Ora, promotora, se você já tem a prova, se você já tem a opinião delicti,
em outra peça, numa sindicância, numa cópia de qualquer coisa, então que ofereça a denúncia. Ou seja, não é obrigatório o inquérito policial, tá bom? Isso você extrai lá do artigo 12 do CPP, que ele fala assim, ó, o inquérito policial acompanhará a denúncia sempre que a denúncia tomar por base o inquérito. Sempre que a denúncia tomar por base o inquérito policial, este acompanhará a denúncia. Então, significa que nem sempre a denúncia vai basear no inquérito policial. Inquisitoriedade, tá bom? Senhores, esta característica, ela autoriza o delegado a indeferir requerimento feito pela defesa. Essa característica diz o seguinte, que toda a investigação, todas as diligências, cabe ao delegado a discricionalidade, cabe a ele decidir se vai fazer ou não. O delegado, em um inquérito policial, ele quer fazer busca, quer fazer interceptação, quer fazer acariação, problema seu, delegado. Já no outro, quer fazer reconhecimento de pessoas ou coisa, quer fazer perícia. Delegado, fica na sua discricionariedade. Senhores, só tem um, que pode cobrar, né? Só tem um pedido que o delegado não pode negar, que é o lá do artigo 184 ou 185 do CPP. Pedido para, requerimento para realização de perícia. Requerimento para realização de perícia, por exemplo, arrombar aquela porta para furtar isso aqui. O professor Luiz procura a delegada para fazer um BO. Tá certo? E já faz um requerimento. Delegado, eu quero que o senhor faça uma perícia lá na porta, porque eu vou trocar a porta. E precisa fazer perícia para comprovar o arrombamento. O delegado não pode negar o pedido do investigado ou da vítima quando for para fazer perícia. Essa é a exceção. Senhores, então, as principais características, prazo do inquérito policial, rapidinho, prazo do inquérito policial, só para recordar, porque é decorebo, prazo, né? O prazo está lá no artigo 10, por ali, né? Senhores, no que tange ao prazo, você faz o mapa mental da seguinte forma. Eu tenho a regra e eu tenho os prazos especiais. Então, vamos para as exceções. Tá certo? Na regra, se o sujeito estiver preso, o prazo é 10 dias, sem prorrogação. Para investigado solto, 30 dias, ó, pontinho, 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 podendo ser prorrogado. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta, letra A. Estando investigado solto, o prazo para encerramento do inquérito policial será de 10 dias. Até aqui, verdadeiro, vírgula. Podendo ser prorrogado apenas por igual período, falso. O CPP não fala que pode ser prorrogado apenas por igual período. Na regra, não. Pode ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. O juiz quer prorrogar por 30, 45, 50, problema dele. Tá bom? Letra B. Estando investigado preso, é possível a dilação do prazo para concluir as investigações apenas uma vez. Ou seja, só pode prorrogar uma vez. Falso. Prorrogou, não conseguiu, prorroga de novo. E aí vai indo. Tá bom? Quanto às exceções, outra coisa. Este preso aqui, ó, é preso preventivo em flagrante. O prazo para encerrar o inquérito policial, quando o sujeito está preso preventivo, inicia-se com a execução, com o cumprimento do mandado, porque certamente vai ter uma alternativa, dizendo que, ó, no caso de investigado preso, o prazo para encerramento do inquérito policial será de 10 dias, vírgula, a contar da decretação da prisão. Falso. Não é a contar da decretação. O juiz pode ter decretado a prisão 1 ano e o sujeito está foragido, concorda ou não? Tá? Quando prendeu, já tinha passado os 10 dias, então 1 ano. É a contar da execução do mandado de prisão. E no caso da prisão em flagrante, a partir da prisão em flagrante. Tá bom? Prazos especiais, quais são? As exceções. Isso. Na lei de droga, lei 11.343 de 2006, o prazo
é diferenciado. Por quê? Na lei de droga, se o sujeito estiver preso, o prazo é 30, podendo prorrogar por mais 30. A lei fala podendo ser duplicado. Às vezes, né, aqui na lei de droga, diferente do artigo 10 do CPP, na droga, tráfico de drogas. Como é que eu vou saber disso? Vai estar no seu exercício. Sobre a lei 11.343, indica a alternativa correta. João da Silva, preso em flagrante pelo crime descrito na lei 11.343, você já sabe que abandona o prazo da regra e passa para a exceção. O sujeito está sendo investigado, ele está solto na lei de droga. Estou sendo investigado por tráfico de droga, estou dando aula hoje, estou solto. 90 dias para terminar o inquérito policial, podendo ser duplicado, ou seja, 90 mais 90. Senhores, inquérito policial conduzido pela PF, Polícia Federal. Crimes contra bens e serviços do interesse da União. Quem investiga não é a PF? Por exemplo, contrabando, descaminho. O prazo para encerrar o inquérito policial será preso. Alguém já falou aí, 15 mais 15. Solto, nada muda. Solto, segue a regra. O solto é 30 pontinho a pontinho. Tá certo? Na Polícia Federal, o prazo para o inquérito policial só muda para o preso, que é 15 mais 15. Senhores, então nós temos, ó, 10, 30 mais 30 e 15 mais 15. Tranquilo? Tá? Ação penal. Ação penal. Rapidinho sobre a ação penal. Vamos lá? Apagando. Quase impossível não cair uma questão de ação penal, e por isso que nós vamos passar aqui, tá certo? Vamos direto para a classificação da ação penal da seguinte forma. Senhores, quando o sujeito pratica um crime, quando o sujeito pratica um fato definido como crime, automaticamente não nasce para o Estado o direito de agir? Esta é a ação penal. Eu pratiquei um furto contra ele não pode contratar gente para me punir. O Estado que tem que me punir. O Estado segue um caminho. E um desses caminhos passa por fases. Fases da ação penal. Todo crime, sem exceção, ele vai ter que incluir em uma forma de agir do Estado. Tá certo? Em determinado crime, o Estado só pode agir se a vítima cutucar o delegado, não é assim? No outro, mesmo que a vítima não queira, eu já perdoei ele, delegado. Não precisa fazer nada. O problema é seu, porque a ação penal é pública, hein? Então, daí vem a ação penal, ela se classifica em ação penal pública e ação penal privada. Vamos abrir tudo aqui nesse quadro aqui. A ação penal pública, ela tem como titular, quem que acusa na ação penal pública? Isso mesmo, o Ministério Público. Ele é o titular. Somente quando o Ministério Público quedar-se inerte, por exemplo, o delegado terminou o inquérito policial, mandou para a promotora, ela esgotou o prazo dela de 15 dias para oferecer denúncia, aí que surge para a vítima entrar no lugar do MP, que seria a ação penal privada subsidiária, que eu vou falar agora. A ação penal pública, ela vai bipartir, subdividir em pública incondicionada, isso mesmo, pública incondicionada e pública condicionada. Tá certo? A incondicionada é fácil, senhores, porque quando a lei que criou o crime nada dispuser sobre o tipo de ação penal, subentende que é pública incondicionada. Senhores, então esse aqui é pelo silêncio da lei. A lei nada falou sobre o tipo de ação penal, porque caiu já numa prova disso, questionando do candidato, como é que se sabe se um crime é de ação penal pública incondicionada? Pela omissão da lei. Se você ler o artigo 157, de roubo, você vai lá para o final, vai até no final do capítulo, do título do livro, não tem a espécie de ação penal por roubo. Por que não tem? Porque a lei foi omissa.
Então, é pública incondicionada. Tá certo? É nesta aqui que vigora o princípio da oficiosidade. O delegado não precisa de autorização da vítima para instaurar inquérito policial. Senhores, e no que tange a ação penal pública condicionada, ela vai ser condicionada à representação. Não é isso? Representação. Representação de quem? Da vítima ou de quem tem a qualidade. Ah, eu sou menor. Pai, mãe, tutor, curador, sei lá. Tá certo? Representação da vítima. Esta representação tem prazo? Tem. Prazo decadencial. O prazo da representação é prescricional de 6 meses. Falso. O prazo é decadencial de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria. A prova vai dizer para você que o prazo da representação é decadencial de 6 meses a partir da prática do fato. Falso. Não é a partir da prática do fato. É a partir da ciência da autoria. Eu posso mandar uma carta ameaçando ela. A carta é anônima. Daqui 6 meses ela que descobriu, daqui 8 meses ela descobriu quem é o autor da carta. Se fosse contar a partir do fato, ela já tinha perdido o direito, porque ela leu a carta 8 meses atrás. Não, agora que eu descobri que o autor é o Marciano, começa o prazo decadencial de 6 meses, tá bom? Ação penal pública condicionada à requisição de quem? Do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça recai sobre aqueles crimes em que a lei assim dispôs. Por exemplo, está lá no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal, as situações da extraterritorialidade condicionada. Crime praticado no estrangeiro contra brasileiro, o Brasil tem interesse em processar, desde que, aí tem um monte de condições, e uma delas é desde que tenha requisição do ministro da Justiça. Outro crime, crime contra a honra do presidente da República. Só pode ser processado se tiver requisição do ministro da Justiça. Por quê? Porque assim diz a lei que criou o crime. Tá bom? Senhores, olha o que os caras inventaram. Tem prazo para requisição? Porque, requisição, irmã de representação, porque tem a mesma mãe. Ação penal pública condicionada. Letra C. O prazo da representação e da requisição do ministro da Justiça é decadencial de 6 meses, a partir da ciência da autoria. Falso. A requisição não tem prazo. Enquanto não ocorrer a prescrição, pode fazer a requisição. Por quê? Porque o CPP só taxou o prazo para a representação. Senhores, a representação é um instituto denominado de condição objetiva de procedibilidade. Letra E, a representação é condição objetiva de punibilidade. Falso. Ele é condição objetiva de procedibilidade e não de punibilidade. Punibilidade é prescrição. Aqui está dizendo, o promotor, você só vai proceder à denúncia se ocorrer, melhor, se tiver tido a representação no prazo legal. Beleza? Senhores, a representação, ela é possível, ela admite o quê? A retratação. Cuidado. A retratação nada mais é do que a desistência da representação. Eu ameacei o colega, ele me representou, registrou o BO, o delegado perguntou, o senhor deseja representar? Sim. Depois falou, cara, eu vou fazer um concurso aí, estou com nome sujo aí, você vai me atrapalhar na investigação social. Te pago uma indenização, mas tira esse trem de lá. O que o pessoal fala de retirar a queixa, que não existe, não é isso? Ele vai lá, delegado, não quero mais mexer com isso. Ele está fazendo o quê? Letra A, renúncia ao direito de queixa? Não. Perdão ao ofendido? B, não. Constitui instituto denominado perempção? Falso. Ele está fazendo uma retratação. A retratação tem prazo? Tem. A retratação é possível
até o oferecimento da denúncia. Cuidado com o marco. A retratação é possível até o oferecimento da denúncia. É possível a retratação no direito processual penal brasileiro até o recebimento da denúncia. Falso? Até a citação, até o recebimento, não, até o oferecimento. Exceção, Maria da Penha. Vamos lá, senhores? No que tange a retratação em crime envolvendo violência doméstica, é possível? É possível. Tá certo? É possível. Porque a letra A já vem dizendo o seguinte: em crime envolvendo violência doméstica, não se admite retratação. Pode meter um falso. Claro que admite, pô. Claro que admite. Ameaça, por exemplo. Entendeu? Ameaça é o sujeito que ameaçou a esposa. Crime de ação penal pública condicionada. Pode desistir da representação? Pode. Agora, existem alguns requisitos na Maria da Penha, lá na 11.340 de 2006, coloca que a retratação é possível desde que, primeiro, seja em audiência específica, audiência especialmente designada. A pessoa chega lá na secretaria da vara e fala para a gestora: eu quero retratar de um negócio aí. Ó. Ela vai marcar, tá bom. Tem vaga para você retratar no dia tanto de tanto. É audiência, marca uma audiência só para isso. Segundo, tem que ser na presença da autoridade judiciária, na presença do juiz. Caiu numa prova assim, sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. É possível a retratação da Maria da Penha, desde que na presença da autoridade policial ou judiciária. Falso. Não pode ter retratação lá na frente do delegado. Não, tem que ser na frente do juiz. Terceiro requisito na Maria da Penha para retratar, tá? Tem que ter oitiva do Ministério Público. Aí, Ministério Público, o que você tem a dizer da retratação? Ou seja, senhores, nesta audiência estará lá um promotor, uma promotora, para questionar o motivo da retratação. Por que a senhora quer retratar? Fala a verdade aqui para nós. Ó. Ele está te ameaçando? Tá ou não está? Fala a verdade? Está ameaçando. O cara já sai dali com mandado de prisão. Tá certo? E 4, desde que seja feito até o recebimento. Opa, agora mudou. Na Maria da Penha, não é até o oferecimento da denúncia, é até o recebimento da denúncia. Cuidado, hein? Em crime envolvendo violência doméstica familiar, dado 11.340, o prazo máximo para retratar é, letra A, até o oferecimento da denúncia. Falso. Até o recebimento. Todos os requisitos são cumulativos, tá bom? Senhores, falamos da ação penal pública, incondicionada e condicionada. Agora, ação penal privada. Ação penal privada. A ação penal privada tem como titular aquele que tem o direito de exercer, aquele que tem o direito de acusar. Porque aqui quem acusa é o MP. Aqui quem acusa é o ofendido, ou seja, é a vítima. Vítima é menor. Vítima é incapaz. Vítima ou seus representantes legais. Olha, seu filho de 14 anos sofreu uma calúnia, porque a ameaça é pública condicionada. Uma calúnia. Quem vai acusar? Você, que é o responsável por ele. Enquanto o MP utiliza a denúncia, a vítima utiliza o quê, senhores? A queixa. Então, passando para cá, tá? Senhores, por isso que o CPP, se você pegar o artigo 41 do CPP, ele vem falar, a denúncia ou queixa conterá. Senhores, a denúncia, ela é irmã da queixa. A denúncia é irmã da queixa, a denúncia é um instrumento utilizado por MP para dar início a uma ação penal. A queixa é um instrumento utilizado pela vítima para dar início a uma ação penal. Só que a ação penal privada, tá certo? Os mesmos requisitos da denúncia também são da queixa, lá no artigo 41, descrição do fato, classificação do crime, qualificação do acusado e arrolar as
testemunhas, tá bom? Senhores, a ação penal privada, ela vai se subdividir em 3. A ação penal privada genérica, também chamada de exclusiva ou comum. Ação penal privada genérica, comum ou exclusiva. Ação penal privada personalíssima, e ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Para economizar a palavra, porque é subsidiária da ação penal pública. Está aí os 3 tipos de ação. Como é que você vai saber que tipo de ação penal? O examinador vai te dar. Ainda que entre linhas, mas ele vai te entregar. Eu não gosto dessa putaria de entrelinha, porque eu nunca consigo enxergar. Essa é foda mesmo, enxergar. Mas ele vai dizer, por exemplo, crime de calúnia, ela é personalíssima ou de ação penal privada subsidiária? Ou genérica? Ela é genérica. Senhores, personalíssima, vem para cá. Personalíssima só tem uma no Brasil. Vai por exclusão. Personalíssima é só aquela do 236 do CP. Cônjuge, sujeito que esconde um impedimento para casamento. Não tem aqueles caras que fazem propaganda enganosa? Não é isso? Tá, isso. Faz propaganda enganosa e chega lá, não é bem assim. Ele escondeu um impedimento. Por exemplo, o cara é impotente, pô. O cara é impotente. Você casaria com um cara impotente? Então, tá certo? Porque a ideia é essa. Por que eu perguntei? Porque a ideia é essa. Esconder impedimento que, se fosse do conhecimento do outro contraente, não se casaria. Isso é um crime. O sujeito escondeu uma doença grave. Se você soubesse dessa doença grave, você não casaria. Esse é um crime. Senhores, para ocultação de impedimento para casamento, a ação penal é privada personalíssima. Só o contraente enganado é que pode exercer a ação penal. Não pode o pai, não pode a mãe, não pode o curador, não pode o tutor. Mas e se for menor? Por exemplo, qual é a idade núbio no Brasil para casar? 16, não é isso? Então, o sujeito com 17 anos se casou, emancipou. Emancipou lá no civil. Porque no processo penal e no penal, ele vai conseguir com 18 anos, não é isso? Pronto. Sujeito com 17 anos, né? A mulher com 17 anos casou e teve aí um crime 236, porque o sujeito escondeu uma doença grave. Ela descobriu, ela tem 17. Pode processar? Não. Pode o pai processar? Não. Pode a mãe processar? Não, porque é personalíssima, só ela pode. Sim, mas como é que ela vai processar se ela não tem capacidade processual? Ela espera completar 18 e aí tem mais 6 meses para processar, tá certo? Porque decadência não corre contra incapaz, tá bom? Bom, e aí vou por exclusão. Se esta aqui é somente esse crime, vou para esta. Porque o que não for esta e nem esta, sobra aqui, cara. Por isso que é genérica, pega tudo que não for personalíssima e nem subsidiária. Senhores, subsidiária, eu já sei que é o crime cuja iniciativa, a ação era do MP. Só que o MP ficou parado. Ele não agiu no prazo legal. Passa do MP para a ação penal pública, passa a ser ação penal privada subsidiária. Tá certo? Por quê? Eu sou amigo sou amigo dele, tá certo? Que é promotor e eu sou investigado. O promotor falou assim, ó, pode ficar tranquilo que eu vou segurar seu inquérito aqui, até prescrever. E eu pratiquei um roubo contra ela. Se não tivesse esse tipo aqui, ó, ia ficar impune, porque eu sou amigo do promotor, ele vai deixar o trem lá, juiz não pode instaurar a ação penal de ofício, promotor não denunciou, fica tudo na boa. Não, a vítima pode contratar um advogado e entrar no lugar do MP. Essa é a subsidiária, tá certo? O que interessa para nós aqui? Qual é o papel do MP quando ele perde a vez? Fiscal da lei. E outra coisa, se o MP pediu o arquivamento, que nem caiu na FGV, e a vítima ficou insatisfeita, cabe à vítima mover a ação penal privada subsidiária? Não.
Porque só vai dar vez para esta ação se o MP ficar inerte. Recebeu o inquérito policial, tem 15 dias, Ministério. Se o investigado estiver solto, porque estiver preso, 5. Você tem 15 dias ou 5. Terminou seu prazo, começa o da vítima. Tá certo? O MP, como diz a colega, fica com o fiscal da lei. Então, poderá o MP, diante de uma queixa, aditar a denúncia. Ele pode aditar a denúncia, acrescentar alguma coisa. Ele pode aditar a denúncia, não. Aditar a queixa. Ele pode repudiar a queixa. Essa queixa aqui não está com nada. Repudia e oferece denúncia no lugar dela. Tudo no prazo de 3 dias. Senhores, você acha que processo não dá gasto? Processo dá gasto. Seja financeiro, emocional, físico. O processo está seguindo. Ela está me processando porque eu roubei e o MP não denunciou. Lá no meio do processo, você quer saber? Já dei trabalho suficiente para o Marciano. Não quero mais saber desse trem. Então, ela abandonou o processo. Mas não é uma ação penal privada? Sim, ela abandonou o processo. O que o processo volta para o MP? Então, senhores, em caso de desídia, abandono, o Ministério Público retoma a ação penal. Tá certo? Ele fica como fiscal da lei, mas no caso de abandono, desídia do querelante, o MP retoma a ação penal. Senhores, o que não for ocultação ocultação de impedimento, o que não for essa situação de perdeu a vez, o MP veio para mim, cai tudo na genérica, na comum, cai na vala, por isso que é comum genérica. A genérica é a que tenha o maior número de titulares. A vítima pode, ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tranquilo? E para fechar, senhores, qual é o prazo da queixa decadencial de 6 meses, igual da representação? Decadencial de 6 meses, a contar da ciência da autoria e não da contagem da prática do fato. Tá bom? Senhores, princípios da ação penal. A ação penal tem alguns princípios? Tem. Começando pela ação penal pública. Quais são os princípios da ação penal pública? O mais importante. Princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. Cuidado, vamos fazer aqui já um parâmetro, tá? Você tem ação penal pública e você tem ação penal privada. Já vamos falar logo. E eu tenho aqui os princípios. Princípio da ação penal pública, princípio da ação penal privada. Senhores, princípio da obrigatoriedade. Significa dizer que o Ministério Público, que é o dono da ação penal pública, ele está obrigado a oferecer denúncia se provada a materialidade e houver indícios de autoria. Tá certo? Promotor, meu amigo, falou, está provado aqui, mas como assim, eu vou pedir o arquivamento negativo. Está provado. Tem indício de autoria? Tem que acusar. Exceto, porque já caiu na prova, qual a exceção ao princípio da obrigatoriedade? Transação penal, promotor, mesmo sujeito confessando o crime, e ele não denunciou porque ele ofertou uma transação penal. Você aceita pagar sacolão lá para a PAI, para a escola tal? Aceito. Então, eu não vou te denunciar e você vai pagar uma pena alternativa. É uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Outra exceção, delação premiada. Acordo de delação premiada. Faço um acordo com o MP para entregar a todos os meus comparsas, mas desde que o MP não me denuncia. Sim, mas eu confessei, porque o primeiro pressuposto para ser delator é você estar inserido no crime, senão não é delator. Tá certo? O Ministério Público não precisa oferecer, tá bom? Senhores, no que tange ao princípio da obrigatoriedade, na ação penal privada, o princípio não é a obrigatoriedade, é o princípio da oportunidade. O cara vem na prova e fala assim, ó, sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Ação penal pública e ação penal privada são regidos pelo princípio da obrigatoriedade. Falso. Porque a pública é obrigatoriedade, a privada é oportunidade. Você vai entrar com a queixa se você verificar que é oportuno, se você quiser, tá bom? Princípio da
indisponibilidade. Está lá no artigo 42, por aí, ó. Indisponibilidade. Uma vez oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Tá? O Ministério Público oferece a denúncia por um homicídio, porque o sujeito desapareceu e um cara ameaçou. Então, só pode ser ele que matou. Depois que ele ofereceu a denúncia, a vítima aparece. Ué, o que aconteceu com você? Nada, eu saí de casa, tal. O cara me ameaçou, tal, saí. Então, não teve crime de homicídio. Pode o MP falar, desisto da denúncia? Negativo. Porque é indisponível. Contrapondo a isso, na ação penal privada, o princípio é disponível. É a disponibilidade. Como assim? Ela está me processando por calúnia. Ela pode desistir da queixa? Pode. Porque ela pode ofertar o perdão. E ofertar o perdão é uma desistência. Tá certo? Outro princípio, princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência, você fala, é igual. Princípio da intranscendência significa que a acusação não pode transcender, não pode passar do autor do fato. Tá certo? Ah, meu irmão que praticou, não achou meu irmão, denuncia eu. Negativo. Pô. Princípio da intranscendência, tanto para a ação penal pública, quanto para a ação penal privada. Tá bom? E voltando aqui na indisponibilidade, cuidado. Uma vez oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal, vírgula, bem como pedir a absolvição do réu. Falso. Ele não pode desistir da ação penal, mas ele pode pedir a absolvição. Ele não pode desistir, mas lá no final, em seus memoriais, o Ministério Público entende que não restou caracterizado o crime, razão pela qual requer a absolvição do réu. Tá certo? Com o pedido de absolvição do réu, feito pelo MP, o juiz está obrigado a absolver? Na ação penal pública, não. Juiz, diante de um pedido de absolvição do réu, do MP, não está obrigado, porque ele tem ali sua independência. Na ação penal pública, porque na ação penal privada, ele está me processando por calúnia. Cara, vamos fazer o seguinte, eu pago uma indenização para você, desiste desse processo. Tá bom, Marcelo. Vou fazer os memoriais e vou pedir a sua absolvição. Pediu a absolvição. Sim, mas eu sou réu confesso. Pode o juiz me condenar? Negativo. Na ação penal privada, o pedido de absolvição do querelante vincula o juiz. Sabe por quê? Por causa do artigo 60 do CPP, por causa da perempção. É uma das hipóteses de perempção, ou a ausência de pedido de condenação nas alegações finais. Ora, se eu está pedindo absolvição, significa que não teve pedido de condenação. O juiz está vinculado, tá bom? Renúncia, vão acrescentar mais 15 minutos para mim, porque, tá? Renúncia. O que é a renúncia? Rapidinho, senhores. Renúncia é a desistência do direito de propor a queixa e a denúncia. Falso. É a renúncia, é o direito de... É a desistência de propor a queixa. Senhores, não existe renúncia em ação penal pública. Só existe renúncia em aqui, vamos lá? Só existe renúncia em ação penal privada genérica e personalíssima. Porque na subsidiária, a renúncia não impede o MP de oferecer a denúncia. Entendeu? A renúncia, agora rapidinho, qual a diferença da renúncia para o perdão? A renúncia é antes da queixa. O sujeito foi investigado, olha aqui, ó, inquérito policial. Antes dele propor a queixa, pode ocorrer o quê? A perempção, falso. O perdão do ofendido, falso. A renúncia. Ah, não, ela começou o processo contra mim. Depois da queixa, se não quiser mais continuar com o processo, aí vem o que? A renúncia? Não. Como é que vai renunciar aquilo que já foi exercido, que é a queixa?
Aí entra o perdão. Diferença de renúncia e perdão é que a renúncia é antes do oferecimento da queixa e o perdão é depois do oferecimento da queixa. Outro parâmetro já para a gente acelerar. O perdão do ofendido, ele é possível até o trânsito em julgado da sentença condenatória. O prazo máximo para o perdão. Senhores, a renúncia ela é unilateral e o perdão é bilateral. Como assim? Precisa da vontade dos dois, ó. Do querelante e do querelado. Irmãozinho, acrescenta. Kleber, dá mais 10 aí, para você comer 10 mil. Tá? Tá? Beleza? Pô, o cara comeu 10 minutos, 15 minutos meu, pô. Procedimento, vamos lá, não posso deixar de falar do procedimento. Senhores, dá uma olhada no artigo 60 do CPP, sobre perempção, que não vai dar tempo, porque eu preciso falar para os senhores do procedimento no processo penal. Rapidinho, vamos lá? Senhores, aqui rapidinho, ó, rapidinho. Senhores, procedimento no processo penal será procedimento comum ou procedimento especial? Rapidinho. Procedimento comum vai dividir em 3. Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Esse aqui é da 9.099, tá certo? O procedimento ordinário recai sobre aquele crime que tem pena igual ou maior que 4 anos, pena máxima. O sumário é aquele que tem pena maior que 2 e menor que 4, porque se fechar 4, cai no ordinário. O sumaríssimo é aquele que tem pena até 2, porque se for maior que 2, já cai aqui. Por exemplo, senhores, ameaça, 147, pena de 1 mês a 6 meses. Está dentro do patamar do GCRIM. 288, pena 1 a 3, procedimento sumário. 171, melhor, 155, pena 1 a 4, opa, igual a 4, cai no ordinário. 171, pena 1 a 5, maior que 4, igual a 4 ou igual ou maior que 4, tá bom? Quantas testemunhas podem ser arroladas no procedimento ordinário? 8 testemunhas, excluídas as referidas e as informantes. Na prova vai dizer para você, é possível arrolar até 8 testemunhas, inclusive as referidas. Falso. 8 testemunhas, excluídas as referidas e os informantes. Sumário, quantas testemunhas? 5. E 8 menos 5, 3. Sumaríssimo, 3 testemunhas. Sumaríssimo, 3 testemunhas. Tá bom? Procedimento especial. Qual o procedimento especial? Procedimento especial do júri, crime doloso contra a vida e conexo, lá do artigo 406 seguinte. Procedimento especial de droga. O que você tem que prestar atenção aqui, ó, na droga? Na droga, senhores, a citação, que recebe o nome de notificação, ela difere do ordinário e sumário, fazendo já um parâmetro aqui. Mais 5 minutos aí, professor? Só mais, tá? Aí encurta o almoço, desconta no almoço, entendeu? Isso. Senhores, ó, procedimento ordinário e sumário. O que acontece? Oferecimento da denúncia, recebe, cita, sequência dos atos no ordinário e no sumário. Oferecimento da denúncia. Se não rejeitar liminarmente, o juiz receberá, determinará a citação do réu para responder à acusação. O juiz verifica se há hipótese de absolvição sumária, não sendo hipótese, marca de audiência de instrução e
julgamento. Senhores, a audiência de instrução e julgamento no ordinário tem que ser em 60 dias marcado e no sumário 30 dias, tá bom? Tá? Sobre o procedimento indica a gente vai correr. Letra A. No procedimento ordinário, se o juiz, oferecida a denúncia, se o juiz não rejeitar liminarmente, recebê-la-á e marcará a audiência de instrução e julgamento. Falso. Tem que seguir isso aqui, ó. Tá certo? Eu acho que tem aqui, rapidinho, ó. Olha lá, ó. No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á. Se não rejeitar, recebê-la-á, tá? E designará dia e hora para a realização do interrogatório. Falso, pulou citação e resposta à acusação. Está vendo como é que cai? No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora. Não, pulou a citação. No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 15 dias. Falso, porque o prazo aqui entre a citação e a resposta à acusação é 10 dias. Resposta correta. No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Qual a diferença na droga, senhores? Na droga, oferecida a denúncia, em vez de receber, o juiz notifica para fazer uma defesa preliminar. Se depois da defesa o juiz recebe ou não a denúncia. Ele coloca, no procedimento de droga, oferecida a denúncia, o juiz, se não a rejeitar, recebê-la e determinar a citação. Não. Notifica. Acabou aí, irmão? Pô, só falta emendar isso aqui, ó. Emendácio libelli e mutácio libelli. Emendácio está lá no artigo 383 e mutácio está no 384 e emendácio no 383. Senhor, rapidinho a diferença de mutácio e emendácio, tá? Mutácio vem de mudança. Mutácio vem de mudança. Aquilo que muda no decorrer do tempo. Aquilo que muda durante a instrução. Tá certo? O sujeito foi acusado por furto, por ter subtraído sem violência os pertences da vítima. Na audiência, a vítima falou assim, como assim sem violência? Tudo bem que não teve violência, mas ele apontou a arma para mim e falou para eu passar o relógio. Porque às vezes passa o redondo, o cara mete a mão no cinto, não tem? Passa o relógio. Tá? Cara, nesse caso, o que aconteceu? O Ministério Público não acrescentou esse detalhe, ameaça. Pode o juiz, ele foi denunciado por furto, que a pena vai de 1 a 4, só que a vítima falou, não, ele me ameaçou. Mudou o crime, não mudou? Para roubo, a pena vai de 4 a 10. Pode o juiz condenar? Não, pode, mas desde que tenha um aditamento. Senhores, o emendácio, então, ocorre quando surgir circunstâncias não descritas na denúncia. Surgiu uma violência, uma grave ameaça. O cara surgiu que, na verdade, a porta não estava aberta, ele que arrombou a porta num furto qualificado. Essa é a mutácio. Qual é o prazo para o MP emendar? 5 dias. Qual que é o prazo para a defesa responder a emendácio? 5 dias. A mutácio. E a emendácio? A emendácio ocorre quando é narrada na sentença, na denúncia, é narrada na denúncia um fato e classificado em outro. Por exemplo, o promotor narrou que o João da Silva subtraiu de fulano de tal os pertences da vítima e não narrou a violência. Lá diante do exposto, no último parágrafo, o Ministério Público requer a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 157. Para aí, promotor. Você narrou um furto e pediu condenação em roubo. Nesse caso, quando não mudar o fato, só vai mudar a classificação jurídica. O juiz faz a correção sem precisar do aditamento. Senhores, mutácio libere depende de aditamento, emendácio não depende de aditamento. Boa prova para os senhores, tá bom? Clique lá.